Alô pessoal, estamos de volta com mais um teste, VM Quiz número 65, 50 perguntas de conhecimentos gerais. Boa sorte! Pergunta número 1. Um dos fundadores da Apple foi Bill Gates, Steve Jobs, Tim Berners-Lee ou Mark Zuckerberg? Resposta: Steve Jobs. A Apple foi fundada em 1976 por Steve Wozniak, Steve Jobs e Ronald Wayne. O Apple primeiro foi criado por Steve Wozniak. Pergunta número 2. Luiz Alves de Lima e Silva era Barão de Mauá, Visconde de Rio Branco, Duque de Caxias ou Barão de Rio Branco? Resposta: Duque de Caxias, também chamado de Duque de Ferro. Foi sempre leal ao Império e debelou vários movimentos rebeldes. Pergunta número 3. Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? John Adams, Thomas Jefferson, James Monroe ou George Washington? Resposta: George Washington. Governou de 1789 a 1797. Pergunta número 4. Principal líder da Revolução Farroupilha: Davi Canabarro, Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi ou Afonso Corte Real? Resposta: Bento Gonçalves. A Revolução Farroupilha durou 10 anos. Um ano após o seu início, o general Bento Gonçalves foi declarado presidente da República Rio-Grandense. Pergunta número 5. A construção do Coliseu foi iniciada pelo imperador Vespasiano, Tibério, Calígula ou Augusto? Resposta: Vespasiano. Foi iniciada em 72 d.C., durante o Império de Vespasiano, e concluída em 80 d.C., sob o governo de Tito. Pergunta número 6. Quem foi o autor de O Senhor dos Anéis? Rafael Dracon, Eduardo Spohr, J.R.R. Tolkien ou Meg Stiefvater? Resposta: J.R.R. Tolkien. Tolkien era um escritor britânico que nasceu na atual África do Sul. O Senhor dos Anéis foi escrito entre 1937 e 1949. Tolkien morreu em 1973. Pergunta número 7. A frase "ele havia chamado a ambulância" está
no pretérito imperfeito, no pretérito perfeito ou no pretérito mais que perfeito? Resposta: pretérito mais que perfeito. A frase se refere a algo que aconteceu no passado antes de outro passado. Ele havia chamado a ambulância antes de outro fato acontecer. Neste caso, podemos também usar ele chamara a ambulância. Pergunta número 8. O reggae é um ritmo natural de Cuba, da Jamaica, da Costa Rica ou do Panamá? Resposta: Jamaica. O reggae foi criado no fim da década de 60. Bob Marley, Jimmy Cliff e Peter Tosh estão entre os principais ícones do reggae. Pergunta número 9. Quantos filmes da série 007 foram estrelados por Sean Connery? 4, 6, 8 ou 10? Resposta: 6 filmes. Outros atores que fizeram o personagem 007 foram George Lazenby, Timothy Dalton, Roger Moore, Pierce Brosnan e Daniel Craig. Pergunta número 10. Qual o país com maior número de casos de Covid-19, considerando-se até novembro de 2023? Índia, França, Estados Unidos ou Brasil? Resposta: Estados Unidos. Em números redondos, Estados Unidos, 109 milhões de casos, 1.200.000 óbitos. Índia, 45 milhões de casos, 500 mil óbitos. Brasil, quinto lugar, 38 milhões de casos, com 700 mil óbitos. Pergunta número 11. Qual órgão elabora as leis no Brasil? Legislativo, Judiciário, Executivo ou Ministério Público? Resposta: Legislativo. O Legislativo é composto pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. Pergunta número 12. Qual é a capital do Canadá? Montreal, Vancouver, Ottawa ou Toronto? Resposta: Ottawa. É uma cidade de cerca de 1 milhão de habitantes que fica na província de Ontário e que tem o inglês como língua oficial. Pergunta número 13. A origem da expressão será o Benedito está ligada a um comercial, está ligada à música, ao esporte ou à política? Resposta: está ligada à política.
Em 1933, Getúlio Vargas estava por nomear um governador para Minas Gerais. A dúvida que pairava no ar era se seria o jornalista Benedito Valadares. A pergunta "será o Benedito?" se tornou tão repetida entre os políticos que virou expressão em situações em que há perplexidade. Pergunta número 14. Segundo a Bíblia, Jonas foi engolido por um felino, um crocodilo, uma serpente ou um animal marinho? Resposta: a um animal marinho. Embora a passagem bíblica tenha se popularizado como Jonas e a baleia, a Bíblia, na realidade, se refere a um peixe grande. Não há referência à baleia, mesmo porque baleia não é peixe. Pergunta número 15. Qual foi o único presidente a cumprir um mandato de 6 anos? Ernesto Geisel, João Figueiredo, Juscelino Kubitschek ou José Sarney? Resposta: João Figueiredo. O mandato de Figueiredo foi de 15 de março de 1979 a 15 de março de 1985. Pergunta número 16. Stanislau Ponte Preta foi o pseudônimo do escritor Leon Eliachar, Milor Fernandes, Sérgio Porto ou Sérgio Jockman? Resposta: Sérgio Porto. Foi jornalista, radialista, teatrólogo e crítico, principalmente ao regime militar. Seus livros, como Tia Zulmira e Eu, Febiapá, Festival de Besteiras que Assola o País, e muitos outros, são satíricos e cheios de humor. Trabalhava até 15 horas por dia produzindo textos, peças teatrais, programas de rádio e televisão. Por ser cardíaco, seu coração não aguentou o ritmo e ele morreu com apenas 45 anos de idade. Manteve seu bom humor até na hora da morte, quando disse à sua empregada: "Estou apagando. Vira o rosto para lá que eu não quero ver mulher chorar." Pergunta número 17. Que instrumento a cantora Alcione costumava tocar em suas apresentações? Teclado, violão, tamborim ou trompete? Resposta: trompete. Alcione aprendeu com seu pai a tocar trompete e clarinete. Pergunta número 18. Qual destas siglas significa diretor executivo? CSO, CFO, CTO ou CEO? Resposta: CEO, Chief Executive Officer. Pergunta número 19. Qual é o símbolo químico do ouro? AG, AU, NO ou OU?
Resposta: AU. AU de aurum, do latim, que significa brilhante. Pergunta número 20. Em que cidade ocorreu a revolta da vacina? São Paulo, Rio de Janeiro, Recife ou Belo Horizonte? Resposta: Rio de Janeiro. Foi em 1904 e se tratava da vacina contra a varíola. Ocorreram mais de 900 prisões, mais de 100 feridos e 30 mortos. Pergunta número 21. O apartheid foi um regime que foi implantado em Uganda, no Senegal, no Congo ou na África do Sul? Resposta: na África do Sul. Foi um regime de segregação racial que durou como política oficial no país de 1948 até 1994. Pergunta número 22. O capitão Ahab perseguiu Moby Dick para mostrar sua destreza, por vingança, para vender sua carne ou nenhuma das opções? Resposta: por vingança. A baleia Moby Dick havia arrancado sua perna. Esse livro de Herman Melville mostra a relação destrutiva entre o homem e a natureza. Pergunta número 23. Qual destes é o deus do trovão na mitologia grega? Poseidon, Dionísio, Zeus ou Apolo? Resposta: Zeus. É considerado o senhor dos deuses e dos homens que habitavam o Monte Olimpo na Grécia Antiga. Pergunta número 24. A cantora Adele é natural dos Estados Unidos, do Canadá, do Reino Unido ou do Brasil? Resposta: Reino Unido. Adele é natural de Londres e iniciou sua carreira artística em 2006. Número 25. Quando a guerra Rússia versus Ucrânia teve início? Fevereiro de 2022, outubro de 2022, fevereiro de 2023 ou outubro de 2023? Resposta: fevereiro de 2022. Embora as tensões entre os dois países venham de longa data, o marco inicial da guerra foi em 24 de fevereiro de 2022. Pergunta número 26. Qual destes atores atuou no filme Bastardos Inglórios? Gerard Depardieu, Anthony Hopkins, Brad Pitt ou Robert De Niro? Resposta: Brad Pitt.
Uma judia que fugiu dos nazistas planeja vingança, enquanto judeus americanos espalham o terror entre os nazistas. Pergunta número 27. Qual é o sistema de governo da Alemanha? Ditadura militar, república parlamentarista, república presidencialista ou monarquia? Resposta: república parlamentarista. O chefe de governo é eleito pelo parlamento. Pergunta número 28. Taxidermia é um processo de restauração, acabamento, empalhamento ou medição? Resposta: empalhamento. Processo de encher de palha animal morto a fim de conservar suas características. Pergunta número 29. A quantos centímetros corresponde uma polegada? 1,54, 2,54, 3,54 ou 4,54 centímetros? Resposta: 2,54 centímetros. Pergunta número 30. Qual destas revistas foi criada por Adolf Bloch? Manchete, O Cruzeiro, Exame ou Veja? Resposta: Manchete. Manchete foi uma revista semanal de notícias que foi publicada pela Bloch Editores de 1952 a 2000. Pergunta número 31. Calêndula é um tipo de lustre? Um tipo de alicate? O nome de uma flor ou uma sobremesa? Resposta: o nome de uma flor. Pergunta número 32. Em uma cirurgia eletiva, o paciente tem que ser operado imediatamente, tem que ser operado em 24 horas ou pode esperar agendamento? Resposta: pode esperar agendamento. Cirurgia de urgência, entre 6 e 24 horas. Cirurgia de emergência, imediatamente. Pergunta número 33. O filé a Camões é acompanhado de 2 ovos, um ovo, 3 ovos ou só salada? Resposta: um ovo. Com 2 ovos é o filé a cavalo. O nome para o filé com apenas um ovo sugere uma alusão ao escritor português Luís de Camões, que tinha apenas um olho. Pergunta número 34.
A Passárgada do poema de Manuel Bandeira fica em Pernambuco, no Ceará, em Minas Gerais ou no poema ela é fictícia? Resposta: é fictícia. No poema Vou-me embora para Passárgada, Passárgada seria uma espécie de paraíso para escapar da realidade. Segundo pesquisa, Passárgada foi capital da Pérsia, hoje um sítio arqueológico no atual Irã. Manuel Bandeira teria lido sobre essa cidade e imaginado como um lugar maravilhoso, e guardou isso na memória por muito tempo até criar o poema. Pergunta número 35. Com que idade morreu Eva Peron? 33, 43, 53 ou 63? Resposta: 33 anos. Foi esposa do presidente Juan Domingo Perón. Se tornou conhecida como Evita Perón, mãe dos pobres e líder dos descamisados. Morreu de câncer. Pergunta número 36. Por quanto tempo as mães produzem o colostro após o parto? Só no primeiro dia? Alguns dias? 3 semanas? Um mês? Resposta: alguns dias. O colostro é produzido pelos mamíferos por alguns dias após o parto. É um líquido amarelado e sua composição é bem diferente da do leite. É o ideal para o recém-nascido porque, além de nutriente, é fundamental no fortalecimento da imunidade. Pergunta número 37. Qual é o país com a maior biodiversidade do mundo? Colômbia, Indonésia, Brasil ou África do Sul? Resposta: Brasil. O Brasil tem mais de 100 mil espécies animais e mais de 45 mil espécies de plantas. Pergunta número 38. Qual é o menor planeta do Sistema Solar? Vênus, Marte, Mercúrio ou Urano? Resposta: Mercúrio. Mercúrio é um pouco maior do que a Lua da Terra. Pergunta número 39. Na mitologia grega, um ciclope era uma figura com um olho só, uma figura sem cabeça, uma figura com cobras na cabeça ou com duas cabeças. Resposta: Ciclope era uma figura com um olho só. Pergunta número 40. Water closet, em inglês, significa caixa d'água, lavanderia,
banheiro ou coletor de água? Resposta: banheiro. No passado, no Brasil, nas portas dos banheiros públicos usava-se as iniciais WC, pronunciava-se VC, e a sigla WC tornou-se sinônimo de banheiro. Fulano está no VC. Possivelmente, water closet seja um termo em desuso, pois nos Estados Unidos tratam como restroom e no Reino Unido como toilet. Pergunta número 41. Eça de Queiroz foi um escritor brasileiro, chileno, espanhol ou português? Resposta: português. Escritor e diplomata, viveu no século XIX. Tinha uma visão crítica da sociedade. Entre suas obras temos Os Maias, Primo Basílio, O Crime do Padre Amaro e outras. Pergunta número 42. Em informática, quantos bits são necessários para termos um byte? 2, 4, 6 ou 8? Resposta: 8. Bit é a menor unidade de informação que temos no computador. Cada byte é um conjunto de 8 bits. Cada toque no teclado é um byte. Pergunta número 43. O santo sudário é um calçado, um tecido, um cálice ou uma touca? Resposta: é um tecido. No Santo Sudário há uma imagem de um homem que muitos acreditam seja a imagem de Jesus. É um tecido de linho que, segundo a tradição cristã, teria sido usado por Jesus na crucificação. O sudário está na Catedral de Turim e tem sido objeto de debates há séculos. Pergunta número 44. Ajax é um nome que tem servido a marcas de produtos diversos e até time de futebol. Ajax era um personagem da mitologia egípcia, grega, romana ou asteca? Resposta: mitologia grega. Personagem participante da Guerra de Troia. Pergunta número 45. Qual dos personagens abaixo é vítima dos irmãos Metralha? Hortelino Troca-Letra, Gaguinho, Tio Patinhas ou Pateta? Resposta: Tio Patinhas. Os irmãos Metralha, cujo nome original é The Beagle Boys, estão sempre fazendo planos para assaltar o cofre do Tio Patinhas. Pergunta número 46. Quantos presidentes o Brasil teve até 2023? 33,
35, 39 ou 41? Resposta: 39. Nesta contagem estão incluídos os presidentes da Câmara e do Senado que, em alguma situação, assumiram o cargo provisoriamente. Pergunta número 47. Qual destes fatos aconteceu primeiro? Guerra do Paraguai, Guerra de Secessão, Guerra dos Canudos ou Queda da Bastilha? Resposta: Queda da Bastilha. A queda da Bastilha ocorreu em 1789. Pergunta número 48. Qual é a capital da Mongólia? Cabul, Ulaanbaatar, Manila ou Katmandu? Resposta: Ulaanbaatar. A Mongólia faz fronteira com a China e a Rússia. Ulaanbaatar, com cerca de 1,5 milhão de habitantes, é a maior cidade da Mongólia. Pergunta número 49. A versão original da música Vou de Táxi é inglesa, americana, argentina ou francesa? Resposta: francesa. O título original é Je le Taxi e foi a música mais tocada na França em 1987 e também em vários países da Europa. Para formatar um trabalho no Word, por exemplo, você deve seguir as normas da ANAC, ABNT, ANTT ou CLT. ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, um órgão sem fins lucrativos que tem como objetivo promover a normalização técnica no Brasil. Bem, pessoal, por hoje é isso. Até a próxima semana. Muito obrigado.